Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos a celebrar o 5º domingo do tempo comum e antes de entrar propriamente no Evangelho da missa de hoje, gostava de fazer uma breve consideração, que hoje celebramos o primeiro domingo de São José, né? É uma tradição muito antiga na Igreja, vivida por muita gente, celebrar ou preparar a festa de São José, que celebramos no dia 19 de março, antecedida de 7 domingos, cujo qual este é o primeiro. E nesses domingos meditar nas alegrias e dores de São José, né? E perceber essa coisa tão bonita, não é que por um lado teve alegrias na sua vida e por outro lado teve dores, mas teve dificuldades, como cada um de nós, mas mantendo essa confiança em Deus, essas dificuldades tornaram-se alegrias, né? E hoje em dia é plenamente feliz no céu, né? Nesta terra passou dificuldades e não foram poucas, mas hoje em dia está no céu já mergulhado em Deus, já vivendo a vida eterna, não é? Pois eu pensava, se tu que estás aí a ouvir-me e ainda não leste esta carta apostólica do Papa Francisco, tão bonita, Coração de Pai, que ele escreveu no dia 8 de dezembro de 2020, que é toda centrada em São José e que pede e que convocou esse ano que vivemos na Igreja, esse ano de São José, pois vale mesmo a pena, não é? Vale mesmo a pena agora durante estes domingos, pois levares à tua oração, ou pensar, ou ler essa carta, que é uma carta breve, mas muito profunda, muito bonita, né? Sobre a figura do Santo Patriarca de São José. Ora, no Evangelho da missa de hoje, o evangelista que nos está a acompanhar aos domingos, neste ano B, pois é o evangelista São Marcos, habitualmente o evangelista que ouvimos aos domingos. E hoje ouvimos uma parte do capítulo 1 de São Marcos, em que fala que Jesus foi à sinagoga e ao sair da sinagoga chegou à casa de Simão e a sogra de Simão estava com febre e ele a curou, a febre deixou-a e ela começou a servi-los. E depois diz que ao cair da tarde, com o sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos e Jesus curou a muitos e expulsou muitos demónios, né? Depois diz também no Evangelho que de manhã cedo retirou-se a um lugar deserto e aí começou a orar e quando o encontraram, Jesus disse, vamos a outros lugares porque foi para isso que eu vim, para pregar, né? Nas povoações vizinhas. E foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas e expulsando os demónios, né? Assim termina o Evangelho. Então, é interessante, por um lado, que estes 11 versículos, né, que vamos ouvir neste Evangelho, que vai desde o 29 ao 39, do capítulo 1 de São Marcos, é como um resumo de como era um dia na vida de Jesus, né? Sabemos que era um sábado, ou provavelmente este dia que relata é um sábado, porque Jesus vinha da sinagoga, e também há outra característica que nos revela que muito provavelmente seria um sábado, que é que só começaram a apresentar os doentes e os possessos depois de se ter posto o sol, né? Porque na altura, claro, enquanto havia sol, pois as pessoas deviam estar em casa e deviam abster-se de qualquer trabalho, etc. Tudo isso, então as pessoas não andavam nas ruas habitualmente, etc. Então, claro, só trazem os doentes a Jesus depois de pôr-se o sol. Por isso era um sábado. Mas é interessante vermos como Jesus está sempre disponível para curar, para expulsar demónios, né? E nós temos que imitar a Cristo e, por um lado, estar disponíveis para Deus, né, para estar a sós com Ele, para fazermos a nossa oração, mas como estamos a fazer agora, para falar contigo, Jesus, para pedir-te luzes, para pedir-te ajuda, e depois estarmos disponíveis para os outros, né, evidentemente, começando pelos mais próximos, né, essa vocação cristã é sempre uma vocação para a missão, e nós temos que cumprir a nossa missão, como fez São José. Estamos também a meditar no Santo Patriarca, neste dia 2, neste primeiro domingo de São José, pois exatamente depois cuidando daqueles que tinham mais próximos, e os primeiros, evidentemente, eram de Jesus e de Maria, não? E superando, né, as dificuldades que se foram apresentando na sua vida. Mas, por um lado, temos de estar disponíveis para os outros, né? E depois faz referência a isso, né, que José não conseguiria estar disponível se não fosse um homem de oração, se não fosse um homem que rezava, né? E Jesus, reparem, Jesus é Deus feito homem, né? Jesus não precisava retirar-se a um lugar isolado para rezar. Jesus estava em contínuo diálogo com o Pai durante todo o dia. Mas, evidentemente, o Evangelho refere-nos que retirava-se a um lugar isolado para rezar, de manhãzinha cedo, para nos dar exemplo.
que tu e eu não podemos ajudar os outros se não rezamos, se não temos um tempo dedicado só a estar a sós com Deus. Isto é assim desde sempre no cristianismo, ou seja, Jesus deste uma grande importância à oração, indicando-nos que o caminho é por aí. E atenção que hoje em dia há pessoas que pensam, bom, se uma pessoa reza, pois depois não tem tempo para ajudar os outros. É exatamente ao contrário. Quando a pessoa reza, a pessoa depois tem tempo para ajudar os outros. O que é que acontece quando uma pessoa não reza? Então não consegue vencer a tentação da preguiça, do comodismo, do egoísmo. A preguiça que não é não fazer nada, é às vezes fazer as coisas que Deus não me pede e deixar de fazer as coisas que Ele me pede. Por isso necessitamos rezar. Como o nosso corpo necessita respirar, a nossa alma necessita respirar, é como a respiração da nossa alma, a oração, como o nosso corpo necessita de alimento, pois nós necessitamos cuidar da vida espiritual. Se não rezamos, não dedicamos todos os dias um tempo a estar a sós contigo, Jesus, pois, por um lado, não haverá vida interior, vida espiritual. Porque a vida espiritual alimenta-se da oração, e sem oração, pois a vida espiritual vem, definha, morre, desaparece. E depois não haverá unidade de vida. O que é a unidade de vida? Uma expressão que utilizava vários santos, entre os quais São José Maria, que é que a nossa vida é uma só, ou seja, que procuramos em tudo a glória de Deus e o bem das almas. Isso é a unidade de vida, que é próprio dos santos, e nós, ao viver na graça de Deus, já temos uma vida santa dentro de nós, isso é viver na graça de Deus, somos templo da Santíssima Trindade, e ao rezar, ao falar com Jesus presente na nossa alma em graça, nós vamos deixando que essa vida se desenvolva e vamos pedindo, Jesus, que queres de mim? E vamos pedindo ajuda para sermos dóceis e para agora faz isto, agora faz aquilo, e o Senhor agora aceita esta dificuldade, confia em mim. É tão importante que na nossa oração saibamos digerir a nossa vida, digerir aquilo que acontece. Não podemos ser pessoas que nos acontecem coisas e não param para meditar, para ver a mão de Deus por trás, como fez, como aparece, como fez São José, evidentemente, como fez Nossa Senhora, que às vezes não compreendia certas coisas, mas diz-nos o Evangelho, Maria conservava estas coisas meditando-as no seu coração. Meditando-as no seu coração. Pois nós só temos uma vida feita de carne e espírito, e essa vida tem que ser santa e cheia de Deus. Nós temos que encontrar a Deus no dia-a-dia, não podemos encontrar a Deus só quando rezamos, quando falamos com Jesus, quando rezamos o terço, quando vamos à missa. Temos que encontrar a Deus no nosso estudo, no nosso trabalho, no convívio com os outros. Para isso, necessitamos rezar e necessitamos depois manter a presença de Deus, ou seja, não esquecer que Deus está presente. Já dizia São Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo tem que nos levar a estar perto de Deus e a fazer bem aos outros e a preocupar-nos com os outros. Além disso, o relato do Evangelho de hoje fala como Jesus aproveitava bem o tempo cada dia, não é? E para ele, como para nós, o tempo é limitado. É limitado. E tu, Jesus, quando nos chamares à tua presença, perguntarás: que fizeste com a vida que eu te dei? Como é que aproveitaste o tempo? Não é como é que encheste o tempo. Porque há pessoas que às vezes não conseguem aproveitar o tempo porque enchem o tempo. E nós temos de ter tempo para os outros. Por exemplo, temos de ter tempo para visitar uma pessoa que está doente. Temos de ter tempo para ir à missa. Temos de ter tempo para rezar. Temos de ter tempo para ajudar um amigo, uma amiga que necessita, para fazer um telefonema. Sabe? Não podemos dizer, tenho tanta coisa a fazer, não tenho tempo para isso. Temos que, como diz o Papa, e somos alma de oração, discernir o que é que tu, Jesus, me pedes em cada momento, mas aproveitar o tempo não é encher o tempo. E por isso, às vezes tem que fazer escolhas. E faz parte dessa entrega cristã, saber que não vou poder fazer tudo às vezes o que me apetece ou que gostaria. Porquê? Porque o tempo é limitado. Mas tenho que usar esse tempo para aquilo que tu, Senhor, esperas de mim, para cumprir a tua vontade, não é? Evidentemente, superando a preguiça, superando o egoísmo. Está em jogo a nossa santidade e a salvação de muitas almas. Não é? Por isso, aproveitar o tempo, sermos dóceis, não é? Como foi Maria, não é? Na Anunciação. Maria disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E depois, como meditamos também o lema da JMJ, levantou-se apressadamente e partiu, né, em direção às montanhas, à casa da sua prima Isabel. Maria não espera, não digamos assim, não, pois tem essa prontidão em cumprir a vontade de Deus, mas nós também temos que estar a sós com Deus,
nossa oração, quando Senhor, o que queres de mim, mas quando nos apercebemos que Deus quer isto de mim ou quer aquilo de mim, pois procurar fazer as coisas prontamente, com docilidade. Para isso, temos a grande intercessão de São José, que nos ajudará a sermos pessoas serenas, tranquilas, mas não despreocupadas, não? Pessoas que aproveitam o tempo, que lutam por aproveitar o tempo, que sabem que o tempo é limitado e que sabem que, por isso, temos de ter uma ordem, temos de dedicar tempo à oração e depois temos de dedicar o tempo a cumprir aquilo que Deus espera de cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.